Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde Debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas agora no horário de Brasília. E vamos nós, então, iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Programa que é transmitido pela 104,7 FM, como também transmitido pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. E o assunto que hoje nós vamos estar abordando com os nossos convidados e convidada é justamente a questão da violência doméstica, mas na ótica, portanto, do homem. Ou seja, é evidente que quando a violência doméstica ela acontece, o trabalho que é feito é um trabalho preventivo para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, já que muitos entendem que os nossos costumes, que já vêm dos nossos antepassados, até hoje não conseguimos rompê-los. Ou seja, aquela máxima de que o homem é o dono da mulher. Ou seja, que a mulher é minha, eu faço o que eu bem entender. Este, portanto, é o conceito ultrapassado, mas que muitos ainda carregam, portanto, a este conceito que é totalmente equivocado. E o resultado disso tem sido a violência praticada no âmbito doméstico, como também os feminicídios, como também outras maneiras de violência sofrida, portanto, aí pela mulher. Agora, o foco é justamente esse. Temos lei, onde a lei determina que o agressor ele pode, de alguma forma, entrar, portanto, aí num trabalho com toda certeza também fiscalizado pela própria justiça, no sentido de reabilitar, ou pelo menos no campo da educação, fazer com que este agressor, de alguma forma, ele mude aí o seu conceito, ou que, dentro da linguagem bem popular, que caia na real. Ou seja, os tempos hoje são outros. E é nesse sentido, então, que nós vamos estar abordando aqui com os nossos convidados, os quais passo agora a apresentá-los. Eu cumprimento o doutor Alexandre Paturi, ele que é secretário executivo da Segurança Pública aqui da nossa capital federal. Paturi, seja bem-vindo aqui ao nosso debate, me permita chamá-lo assim. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com certeza hoje temos assuntos importantíssimos a serem abordados. Muito boa tarde para o senhor. Bom, boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom que a gente tenha acesso a um espaço qualificado para poder trocar ideias, para poder avançar, para poder discutir e entender que a violência de gênero não é só uma questão de segurança pública. Aliás, se a gente for observar o que está na Constituição, no artigo 144, lá diz que segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. E é justamente nessa questão da prevenção que a gente precisa muito discutir e precisa muito apontar a responsabilidade de todos nós. Eu cumprimento também o doutor Vinícius Correia dos Reis, que é advogado criminalista, preside a Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, de Sobradinho, né? Seccional, portanto, aí de Sobradinho. Doutor Vinícius também, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Walter. Muito boa tarde a você, a todos que aqui vão participar do nosso debate. Como o doutor Paturi bem destacou, a segurança pública, como um todo, não pode ser só uma responsabilidade do Estado, é um dever também de cada um de nós, cidadãos, não só operadores do direito, mas a todos nós, isso é extensivo a todos. E a violência de gênero, né, é algo que vem preocupando muito, né? Vem preocupando muito não apenas as autoridades, a questão da ordem dos advogados, Ministério Público, Judiciário e o Legislativo, né? Todos nós estamos juntando, unindo esforços, não apenas para a aplicação de lei, de modernização dessas leis já existentes, mas também num trabalho de conscientização. É uma questão muito social que ela deve ser observada e muito priorizada, né? Nós precisamos muito conscientizar as pessoas, não apenas as mulheres sobre a questão dos direitos delas, mas também aos homens em relação enquanto agressores e também as pessoas que estão em volta daquilo, para que se torne muito claro que isso é responsabilidade de todos. Todos nós deveremos coibir a violência.
Muito obrigado ao senhor. Deixa eu também cumprimentar o doutor Aguinaldo Coelho, advogado criminalista e mestre em Direito. Também aqui conosco, né, doutor Aguinaldo, também seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, Walter. É uma grande honra estar aqui debatendo esse tema tão instigante, tão desafiador. Estendo meu boa tarde aos outros debatedores, a toda a equipe da Rádio Justiça, especialmente aos nossos ouvintes. Muito obrigado ao senhor. E entendo que, como uma das determinações da nossa Carta Magna que é construir uma república fraterna, uma república justa, esse dever não incumbe somente ao Estado e às instituições, mas a cada um de nós. E nesse ponto específico que trataremos aqui, especialmente ao homem, que deve assumir um papel mesmo de protagonismo no fim da violência contra a mulher. Perfeitamente. Bom, deixa eu também buscar o Davi Perna, o vice-presidente do Instituto de Defesa Torre Forte, né? Tem um trabalho social que é desenvolvido justamente neste campo também. O foco também é o homem, Davi. Muito boa tarde. E muito obrigado também por aceitar aqui o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Walter. Uma boa tarde aos demais presentes. É uma honra poder estar aqui compartilhando, né, esse momento e poder debater um assunto tão importante e tão relevante para a nossa sociedade. Como foi muito bem dito pelo Dr. Paturi, é uma responsabilidade de todos, né, essa prevenção e o combate à violência. E nós entendemos que, quando se trata da violência de gênero, principalmente a violência contra a mulher, o homem, ele, além de não, né, ter que cometer esse tipo de violência, ele tem que assumir esse protagonismo em proteger as nossas mulheres, né? Então a gente tem um trabalho nesse sentido, além de proteção às mulheres, a conscientização dos homens, a não violência e assumir de fato o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Perfeitamente. Bom, propositalmente deixar a doutora Larissa Machado por último, ela que é advogada, preside a Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB, a subseção, portanto, de Sobradinho, ela que também integra o Laço Branco, onde é, portanto, embaixadora, a doutora Larissa, ou seja, a nossa bancada hoje aqui, a maioria formada, portanto, por homens, já que o foco justamente é o homem nessa questão da violência praticada contra a mulher, violência doméstica. O que a senhora achou dessa bancada, doutora Larissa? Muito boa tarde também para a senhora. Boa tarde a todos. Eu fico imensamente feliz de saber, né, que tem homens falando sobre isso, combatendo, enfrentando e principalmente saber que as políticas públicas estão crescendo aqui no DF, infelizmente o feminicídio também, mas estamos aí combatendo de uma forma aguerrida e o Laço Branco ele visa justamente isso, mobilizar os homens para que eles também entrem nesse combate, falem sobre isso, porque lembrando que nós mulheres que criamos esses homens, então a gente tem um papel extremamente importante dentro dessa criação e derrubar aí todo esse machismo, esse patriarcado que vem surgindo com a misoginia crescendo, enfim. É muito importante que a gente esteja aqui e parabenizo pela escolha aí das personagens e homens falando sobre isso é muito importante. Perfeitamente. Paturi, já começo com o senhor, né? Ou seja, a importância justamente da conscientização do homem em torno do homem nessa discussão onde falamos bastante aqui sobre a violência praticada contra a mulher e geralmente quando acontece mais um número para a estatística, mas é importante ter realmente esse trabalho de conscientização envolvendo o próprio homem, inclusive aquele homem que conhece aquele outro que de alguma forma é espancador, é agressor, portanto, de mulher, de alguma forma fazer com que ou eu deixe de ser amigo dele ou de alguma forma eu dê um jeito de estender a mão para que ele, de alguma forma, ele seja conscientizado de que este não é o caminho, Paturi. Bom, Walter, foi bom você puxar esse gancho aqui, porque a gente está com a campanha, aqui o governo do Distrito Federal, a campanha Não ao Covarde. Tem a hashtag Não ao Covarde, onde os homens dizem, publicam, compartilham nas suas redes sociais, dizendo claramente, eu não tenho amigo que agride mulheres. Eu não tenho amigo que bate mulheres. Eu não aceito. E este é o tema da campanha, onde a gente consiga motivar aos homens a entenderem. E, na realidade, só fazendo uma digressão, é muito importante para a gente. Esse espaço é um espaço excelente. Inclusive, o tempo, muitas vezes você tem 5 minutos para poder falar e
a gente tem estudado muito, não é só o direito não, a gente tem estudado história, para poder entender efetivamente o que vem acontecendo. Sei que nesse estudo são só hipóteses, mas eu acho que a gente já está conseguindo pelo menos discutir coisas de tamanha importância, porque olha só, aqui no Distrito Federal temos 26 casos de feminicídio. Só este ano? Só este ano. 25 confirmados. Por que eu digo 26? Porque na dúvida sempre a gente coloca como feminicídio. A gente não tem subnotificação aqui no Distrito Federal. Aliás, eu acho que é uma das únicas localidades no país onde não temos nenhuma subnotificação, porque se uma mulher morrer, é feminicídio até que prove o contrário. E ele já é lançado como feminicídio. Desses 25 confirmados, 22 pessoas presas e 3 mortas. Isso adianta? Não, não adianta. Como polícia judiciária, nós cumprimos o nosso dever. Não tem ninguém impune. Pelo menos, provavelmente serão condenados. Mas o que a gente quer é evitar o crime. O crime. E nisso, precisa se entender, e por isso uma digressão histórica. Quando se fala de feminicídio, se fala em machismo estrutural. E quando se fala em machismo estrutural, se fala em história. Em história. Pelo menos da história escrita. Pelo menos de 2.500 anos para cá, para a gente entender porque isso é arraigado na nossa cultura, parece estar dentro do nosso DNA. Nós homens, e eu me incluo, não há homem, pelo menos na nossa percepção, que não tenha um quê de machismo. Não há, não há. Falar, tem que ser empático. Empático como? O homem não vai ser empático com a mulher, ele tem que ter respeito pela mulher. Agora, como que a gente consegue ter respeito e afastar esse machismo? E não externar esse machismo? E não propagar esse machismo para as crianças? Então, essa é a nossa luta diária. De 2.500 anos para cá, desde a Grécia Antiga, desde a época do Platão, depois Aristóteles, desde a época do Sócrates, aliás, o Sócrates, assim como Jesus, não tinha nada escrito, não foi ele que escreveu nada, tudo foi reportado por outras pessoas, mas o Sócrates era talvez o menos machista da época da Grécia Antiga. O Platão tentou seguir mais ou menos a linha do Sócrates, mas de Aristóteles para cá degringolou. Então, foi de Aristóteles, depois quando ele foi para Macedônia do Alexandre o Grande, depois a questão de Roma, depois a própria Idade Média. Então, vem toda uma questão estruturante, histórica, reproduzida inclusive na Bíblia. Então, se Jesus não era machista, mas tem várias passagens machistas, por quê? Porque não foi efetivamente Jesus que escreveu a Bíblia, foram homens. E a Bíblia foi escrita também em hebraico, que já foi para o aramaico, que foi para o grego, que foi para o latim, e daí foi se perdendo. Mas onde eu quero chegar? Essa questão estruturante histórica vem muito da questão do poder. É outra hipótese também. É uma discussão de poder. Se eu posso disputar cargos com a metade da população, eu, homem, por que eu vou disputar com toda a população, envolvendo outros 50% de mulheres? Então, essa discussão que muitas vezes tem na interpretação dos livros sagrados, não só a Bíblia, hoje nós temos 20% das mulheres apenas no legislativo, poucas mulheres nos tribunais superiores, pouquíssimas mulheres no executivo. Por exemplo, tem 2 governadoras e 25 governadores. Com essa estrutura de poder, e apesar disso, mais da metade dos eleitores são mulheres. Então, se as mulheres não elegerem mulheres, provavelmente a história vai continuar. Então, essa é uma discussão que a gente tem que entender, que a gente tem que lutar e dizer para o homem, olha, nós temos um quê de machismo, é aquela piada sem graça que você conta, é aquela piada sem graça envolvendo mulheres que você ri, que daí acha normal, e daí começa com a briga, com o grito, com o tapa, com o soco, com a morte. Então, nenhum crime começa grande. É que nem incêndio, nenhum incêndio começa grande. Mas se você não conseguir estancar enquanto ele ainda é pequeno, se você é machista, se você é racista, eu não vou conseguir arrancar isso da tua cabeça. Mas se você é machista, você tem que engolir os seus comentários machistas, você tem que engolir os seus comentários racistas para que isso não se propague, para que pelo menos a próxima geração a gente consiga salvar e quebrar com esse ciclo. Então, há uma discussão, isso depende da sociedade. A maioria dos crimes acontecem dentro de casa, a maioria dos crimes acontecem com armas brancas,
A maioria dos crimes as pessoas sabem, mas não falam. Hoje eu disse, aliás, ontem eu disse em uma TV, que as pessoas ligam no 190 para reclamar do som alto do vizinho, mas não ligam no 190 para reclamar ou para pelo menos denunciar que a vizinha está gritando, apanhando do marido e ela quer dormir, ela não quer se envolver, ela não quer meter a colher e no outro dia descobre que essa mulher morreu. Então, tem que haver uma mudança da sociedade. A responsabilidade é de todos. Se não tiver a responsabilidade de todos, a gente não vai quebrar o ciclo. E diante disso, dentro dessa questão histórica, que eu começo com a minha fala. Obrigado. E eu já chego, então, dentro desse contexto, com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, claro que a justiça está aí para poder punir o crime cometido. Mas para todos o importante é justamente o campo da prevenção, o trabalho da prevenção. E esse ponto que nós estamos aqui abordando, ou seja, a violência doméstica, onde o homem é o protagonista. Agora, por que ele é o protagonista? Aquele que cometeu, a justiça puniu, ganhou, portanto, a liberdade. Será que ele está de fato recuperado? Será que de fato a cabeça dele mudou? Será que de fato ele está conscientizado? Como é que o senhor vê também esse aspecto nessa palavra, né, que o senhor mesmo disse, né? O senhor falou agora há pouco na questão dos costumes, no trabalho judiciário e também no ambiente doméstico. Sim, Walter. É uma questão muito delicada, não é? Não é um preto e branco que a gente deve enxergar, uma equação matemática. A gente precisa entender, como o Dr. Patuí bem pontuou, que o primeiro lugar o judiciário, amparado pelas leis, não deve simplesmente, tão somente executar as penas àquelas pessoas que praticaram delito. O trabalho muito mais importante é o de prevenção. E a Lei Maria da Penha, ela busca trazer esses mecanismos, trazer essa questão de primeiro, mudança social, tentar encerrar um ciclo de violência. E a cada ponto da Lei Maria da Penha a gente percebe isso. Porém, é uma questão que ela vai muito além do Ministério Público, da Defesa e do Judiciário e também da parte da Delegacia de Polícia. É uma questão de educação. Como falamos aqui, a questão das piadas machistas, as questões das colocações machistas, é um pensamento... Eu acredito que haja camadas de machismo que elas devem, claro, todas serem quebradas, mas algumas são tão de nível nuclear que a gente não consegue enxergar. A questão de como se pensa sobre o que é uma mulher, sobre o que se pensa como um homem deve se portar sobre isso ou não. Por isso que um homem, nesse contexto, deve assumir sim o papel de protagonismo. Não é um homem que ele vai defender tudo isso, mas um homem que vai agir como um agente mesmo de modificação sobre esse machismo. Porque eu acredito que a partir do dia que numa roda de amigos, numa roda de conversas, não se tolerar mais esse tipo de comentário, de piada, a coisa já vai começar a mudar um pouquinho. A gente também não tem que pensar somente em salvar as próximas gerações. Claro, isso é um trabalho muito urgente, mas a gente precisa sim recuperar essas pessoas que têm esse pensamento ainda retrógrado. A gente precisa entender que nossos pais, nossos avós, que foram criados em outras gerações, a gente precisa debater isso com eles. A gente precisa explicar o que é isso. É muito complicado. E são coisas que não devem passar de forma alguma. A gente precisa explicar, é cansativo, é exaustivo, mas é um trabalho que não deve ter descanso, de fato. E esse é o papel do homem, é o protagonismo do homem. É não aceitar colegas, também promover diálogos com eles, não só condenar, de falar, de repreender, mas chegar e falar, olha, já percebeu que isso gera, que isso ecoa um machismo a partir disso? Você percebe que há 15, 20 anos atrás, essas coisas eram engraçadas, mas a gente não pode mais brincar com isso hoje, porque isso lá atrás, 20 anos atrás, continua reverberando uma onda de violência de todos os sentidos. E a gente precisa entender esse processo, precisa se utilizar de todos os mecanismos disponíveis para encerrar isso, para conscientizar. E esse é o papel do homem em termos de protagonismo mesmo. Pelo menos é a minha opinião. Doutor Larissa, quer dizer, esse protagonismo realmente
enfim, de homens que de alguma forma têm justamente esse foco, né, na sua avaliação, no sentido de conter, portanto, enfim, vamos buscar assim, né, mudar realmente essa cultura, mudar, portanto, aí os costumes. Evidente que a mulher está sempre ali guerreira, na batalha, na luta, nunca desiste, está sempre indo para cima. Quer dizer, e quando nós temos, portanto, já movimentos, como também temos já ações concretas, como a que nós estamos conhecendo aqui agora, como também já as que existem anteriormente, já temos leis também onde se buscam, portanto, dentro do campo da violência doméstica, a educação, como também a reabilitação. Quer dizer, essa parceria, de alguma forma, ajuda a encurtar o tempo dessa conscientização que tanto nós buscamos para conter, portanto, essa onda de violência doméstica que nós estamos enfrentando a nível de país? O que eu posso falar? A nossa Lei Maria da Penha é a terceira melhor do mundo. Eu, particularmente, considero a melhor, porque a do Chile não tem as políticas públicas que a gente tem e não tem a questão da medida protetiva. Então, a gente tem leis suficientes, a gente tem leis que deveriam estar sendo aplicadas e a gente tem conscientizado. Eu acredito que essa crescente é uma soma de várias situações, onde a mulher sabendo o seu papel, sabendo do seu corpo, sabendo dos seus direitos, ela não aceita determinadas situações, ela não aceita que o homem seja machista. E aí eu acredito que seja um reflexo também dessa crescente aí do feminicídio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que eu, como mulher, me imponho e não aceito aquela violência, não aceito aquele desmando, não aceito ser propriedade daquele homem vai lá e tira a minha vida. Então, acho que a crescente está dentro de um contexto em que a gente precisa trabalhar. A gente tem, hoje em Brasília, apenas uma casa que abriga homens. Não homens que sofreram violência, homens que querem mudar, homens que querem procurar um tratamento. Precisamos de mais locais assim. A gente tem tratado de política pública mostrando para a mulher os direitos dela. Então, a gente precisa também de políticas públicas de casa de acolhimento, de ações dentro de escolas, principalmente, mostrando para aquelas crianças, para aqueles homens que, esse é o direito da mulher, mas esse é o seu direito como homem, é sua obrigação como homem, você que vai ser futuramente aí pai, que vai constituir a sua família. Então, a gente precisa tratar de um todo. A crescente, hoje também a gente tem aí, a lei do feminicídio é recente, então a gente consegue ter estatísticas melhores sobre isso, mas as mulheres morrem há muitos anos. E aquelas que não morreram aceitaram a violência por muitos anos. Deixa eu buscar também aqui com o doutor Aguinaldo Coelho, né, doutor Aguinaldo? Infelizmente, ainda temos, portanto, aí essa estatística bastante elevada. Mas como é que o senhor avalia também essa questão, né? Porque hoje em dia, quando a sociedade toma conhecimento de um feminicídio, vamos pegar assim, e as providências são tomadas, quer dizer, será que a sociedade fica feliz? Bom, a polícia cumpriu o seu papel, foi lá, prendeu, apresentou para a justiça de alguma forma tomou as providências e encarcerou, portanto, essa pessoa morreu ali, acabou, está tudo bem. Ou é importante também esse trabalho que nós estamos aqui provocando aqui no sentido, no campo da prevenção, como essa campanha Não Tenho... Como é que é o nome da campanha, doutor? Não ao covarde. Não ao covarde. Quer dizer, é importante a gente já ir buscando, já ir conscientizando, já ampliando, portanto, aí este assunto, ter também homens que de alguma forma conscientizados para que de alguma forma também possa conversar também com outros homens nesse sentido de equilibrar realmente aí essa questão dos costumes? Walter, inicialmente é importante destacar que o papel da sociedade de repelir esse tipo de comportamento, de rechaçar esse tipo de comportamento como feminicídio, é extremamente importante, e um episódio que foi um aspecto de uma virada cultural foi o caso do Dock Street, em que um empresário paulista assassinou sua então companheira, a socialite Ângela Diniz, e conseguiu ser absolvido com o argumento de legítima defesa da honra, que apenas muito recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inaceitável, que é inconstitucional e que não pode ser usado dentro do tribunal do júri no contexto da discussão de um feminicídio. Isso é muito importante? Esse papel da sociedade é vital? Mas é importante ir além disso, porque aqui a gente já está lidando com a tragédia que aconteceu, uma vida que foi ceifada, uma pessoa que teve a sua existência suprimida porque foi vítima de um agressor que, imbuído de valores arcaicos, de valores machistas, achou que tinha um direito sobre a vida da mulher. E é muito importante o papel do homem nesse aspecto de conscientização, porque
Existem homens que, por terem uma formação mais machista, arcaica, são infensos a ouvirem argumentos vindo de mulheres. Infelizmente, essa é uma realidade. É uma coisa que nós não gostaríamos que existisse, uma coisa que nós repudiamos, mas é extremamente presente e real. Portanto, nesse aspecto, de repente, para lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de pessoa, um homem pode trazer um aspecto positivo, de falar a língua daquele indivíduo, daquele cidadão, e demonstrar, olha, não é aceitável que você grite com a sua mulher, não é aceitável que você xingue sua mulher, não é aceitável que você cerceie a liberdade dele, e muito menos é aceitável a violência física. E também um aspecto muito importante que eu entendo que é papel do advogado criminalista, especialmente quando ele atua em defesa da vítima, na defesa dos interesses da vítima, e essa é uma situação que eu já vivenciei, que me marcou muito, é o caso da mulher que foi vítima de violência psicológica e se sente emocionalmente presa ao agressor. Eu já ouvi mais de uma ocasião uma mulher me dizer, doutor, olha só o que eu fiz, e agora ele está na cadeia por minha causa, coitadinho. Eu falo, não é assim. Ele está na cadeia por causa das atitudes dele, das escolhas erradas dele e dos crimes que ele cometeu. Você não é culpado, você não pode aceitar esse tipo de pensamento. É importante também o advogado, além de prestar assistência jurídica e não querendo usurpar o papel do psicólogo, do psicanalista, do assistente social, tentar conscientizar as partes de que essa cultura de violência não é mais algo aceitável e que nós estamos mudando. E, se Deus permitir, vamos mudar muito em breve e não haverá mais esse tipo de situação. Uma mudança, né, Davi, que vocês, de alguma forma, do Instituto de Defesa Torre Forte, vem desempenhando nessa mudança. O que vocês... qual é justamente o foco de vocês nesse sentido, né, de certa forma, trabalhar contra esse conceito arcaico, né, do machismo e mostrar, né, que todos somos iguais, não existe esse negócio, eu sou dono, é minha, enfim, não existe isso. De que forma os senhores trabalham? Exatamente buscando, né, a conscientização, a reconscientização dos homens de que nós, né, vivemos, infelizmente, uma cultura patriarcal, machista, que nós herdamos, né? Como o doutor Paturi falou, é histórico isso, né? Muitos de nós, até a minha geração, foi criado com essa máxima de que existe, né, essa condição do homem, ele ser superior, da mulher ser submissa ao homem, né? Isso não existe. Então nós buscamos, primeiro, com que o homem ele identifique esse comportamento, né? Como o doutor falou, às vezes você colocar mulheres para falar com homens, ele já traz essa questão de que eu não vou ouvir porque é mulher, eu não tenho que ouvir, né? Então nós do Instituto de Defesa Torre Forte, o Instituto é formado exclusivamente por homens, né? E a gente com essa máxima de homem falando para homem. Então quem está ali sentado, ele vai ouvir de uma forma, vai aceitar melhor ouvir sobre esse tema. Então a gente procura fazer com que ele identifique essas agressões que ele comete, porque muitos cometem até de forma como se fosse algo normal na vida dele, porque ele cresceu, né, aprendeu isso e levou isso para a vida dele como algo comum. Então aí a gente faz com que ele identifique, que ele aceite que ele tem que mudar e que ele precisa de ajuda. E aí, nesse ponto, a gente tratar o que levou ele a ter esse tipo de comportamento, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum nos homens é a violência psicológica ali com a mulher. Você vai sair de casa, você não vai usar essa roupa, você não vai usar esse decote, você não vai usar essa saia, não deixa a mulher sair de casa, você está parecendo uma mulher vulgar, usa, né, termos bem chulos, porque aquilo está ligado a algo que, por exemplo, a gente buscou estudando, o homem que ele é muito ligado à pornografia, quando ele vê a mulher vestida daquela forma, ele vai ligar, se ela está vestida assim é porque ela é igual àquela mulher que eu vi naquele filme lá, naquela situação, naquela cena, e aí ele tem que entender que não é porque ele viu uma certa situação, a mulher dele também é uma
ou é uma mulher que está saindo, colocou uma roupa para se vulgarizar. E, na verdade, quem precisa ressignificar tudo dentro de si mesmo é ele. Né? Ele tem que entender que aquilo ali que ele está vivendo não é benéfico, que esse comportamento dele tem que ser mudado e ele tem que ser tratado. Então, a gente trabalha com essa questão de tratar o homem, né? Porque a mulher ela já sofre essa violência, ela já está empenhada em não ser vítima. E aí ela ter que também levar esse conhecimento para o homem, né? Por isso que a gente busca esse protagonismo masculino. Então a gente procura conscientizar os homens de que, primeiro, vamos enxergar, vamos olhar para dentro de nós, por que eu estou fazendo de errado, né? Ou se tem alguém da família, se tem um amigo. Brilhante essa campanha da secretaria, eu estava presente lá na Câmara, acho que foi a primeira fala do senhor lá no plenário lá, né? Que não tem um amigo que bate em mulher, eu achei fantástico. Porque realmente isso é inaceitável. Você ter alguém que convive com você, que agride a esposa, agride a companheira, e você ficar ali calado, olhando, sem fazer nada. Essa questão de, briga de marido e mulher não se mete colher, isso não existe. Tem que se fazer, tem que se tomar uma atitude. Porque, como o doutor falou, é normal, o 190 recebe inúmeras ligações no final de semana. Porque o vizinho está com som alto. O filho do vizinho do apartamento de cima está batendo o brinquedo. Aqui do lado, várias situações. Cachorro latindo, a mulher tá limpando a casa, arrastando o móvel. As pessoas se incomodam com isso. E aí ouvem uma mulher em situação de perigo, ali clamando às vezes pela própria vida, pedindo socorro, aí a pessoa até apaga as luzes, não, vamos fingir de conta que não tem ninguém em casa. Então a gente tem que realmente mudar essa cultura e por isso que a gente está empenhado nessa luta de fazer com que os homens entendam e busquem ajuda, busquem tratamento, porque todo mundo é capaz de mudar. Né? Claro que a gente tem que trabalhar as nossas gerações futuras, né? Trabalhar com as crianças, para que elas já cresçam com um pensamento totalmente diferente do que a gente vive hoje, para a geração delas, né, ter um resultado maior, mas também temos que trabalhar os agressores de hoje. Né? Porque um feminicídio, ele não acontece, não é uma ação única, assim, foi a primeira vez que o cara agrediu, ele já cometeu o feminicídio. Não. Vem um ciclo de violência. Crescente. Né? Vem progredindo essa violência. E aí é onde a gente tem que quebrar esse ciclo, seja qual tipo de violência, sexual, moral, material, né? Patrimonial, para que não progrida e chegue ao ápice, que é o feminicídio. Então a gente fala que não é só uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública também. A gente tem que tratar essas pessoas, tem que fazer com que elas busquem, aceitem e busquem ajuda. Entendi. Né? Doutor Paturi, não ao covarde. Esse covarde tem jeito de certa forma, ser reintegrado, portanto, à sociedade? Tem como desenvolver um trabalho com este covarde para que, de certa forma, ele não aceite mais, portanto, esse carimbo, porque ele mudou, deixou de ser realmente um covarde? Walter, tem e não tem. Eu sou cristão, mas é um comentário talvez não tão cristão, mas eu vou desenvolver o raciocínio, né? Mas antes disso eu queria agradecer. Poxa, que banca qualificada aqui, viu? Muito obrigado. Os senhores escolheram a dedo aqui, a doutora Larissa, a doutor Davi, doutor Vinícius, doutor Aguinaldo. É um prazer estar aqui, viu? Um aprendizado. Eu vou desenvolver o seguinte raciocínio. Quem ama, na minha visão, não mata. Mas quem ama, às vezes morre. Ama demais, depende demais, tolera demais. A gente não pode nunca apontar o dedo e revitimizar uma pessoa que já é vítima. Vou fazer uma volta, mas eu vou chegar lá na resposta, né? A gente não pode, ela é vítima. A família tem que socorrer, os amigos têm que socorrer. Esse homem tem que cessar essa violência. Eu vejo muito a questão da vítima como uma dificuldade
de se manter. É por isso que a gente precisa lutar para empoderar a mulher. Empoderar psicologicamente, empoderar materialmente. Isso eu tiro pelas mulheres da minha vida. Minha mãe, minha esposa. Não depende de mim em nada, em nada. Eu nunca, em momento algum, nem passaria pela minha cabeça fazer qualquer tipo de agressão, seja física, seja psicológica. Mas eu tenho certeza que mesmo que eu quisesse, ela não deixaria. Ela não deixaria. Seria para mim, na minha cabeça, impossível fazer isso. Porque ela não depende de mim para nada. Ela é uma pessoa forte, ela tem o emprego dela. Então essa questão do empoderamento é uma das dificuldades que a gente vê, a dificuldade de manter-se, inclusive. Não tenho para onde ir, vou levar meu filho para onde, vou passar fome na rua, e vai tolerando, e as pessoas vão deixando, e depois, infelizmente, o mal acontece, né? Eu acho que quando um homem dá um soco numa mulher, agride uma mulher, é um cristal que se quebra. Aquele cristal, para mim, não tem conserto. Não tem conserto. Ele pode até se consertar em outro relacionamento, mas naquele ali não. Então, a pergunta que o senhor me fez, eu diria, da feita que a falta de respeito chega a uma agressão física ou psicológica, é um ponto de inflexão. Para mim, não tem retorno. Não tem retorno. É questão de tempo para acontecer de novo. Agora, este homem pode ser tratado, pode ser discutido, de repente, uma hora a ficha vai cair, e ele talvez em outro relacionamento, talvez com uma mulher mais empoderada, que coloque um limite, talvez ele consiga ter o seu curso. Agora, eu vejo muitas situações onde tem uma agressão, a pessoa insiste e novamente tem agressão. É aquela história de perdoa, uma última conversa, essa última conversa às vezes é a última conversa, infelizmente. E a questão do machismo, é como eu disse, nós homens, isso eu tiro por mim, eu respeito as mulheres, eu fui criado com mulheres fortes, mas o machismo está no DNA. É incrível. Isso eu digo, eu tô assistindo futebol com meu filho, eu disse, filho, olha lá, futebol, ele, pai, é de mulher. Eu digo, não faça isso, não fala isso. É uma hora que faz um comentário e a esposa responde de uma maneira mais, aí você pensa logo, poxa, tá de TPM, tá de alguma coisa, mas você se controla, porque assim, é uma questão cultural. Infelizmente, a gente tem que lutar com isso todos os dias e, aliás, para responder qualquer pergunta, a gente tem que elaborar. Para ter qualquer resposta, tem que elaborar a pergunta, tem que entender. Se você não entende e não dá foco no problema, você não resolve o problema. Então, enfim, encaminhando efetivamente para a resposta que eu já dei, mas, na minha visão, tem conserto, ele tem que entender o papel dele, os homens e mulheres têm que ajudar ele a entender, ele tem que aceitar essa mudança, ele tem que visualizar o problema, mas naquele relacionamento, eu particularmente não acredito que vai ter. Mas aconteceu com uma amiga minha, a exceção só comprova a regra. Mas em regra, infelizmente, depois do primeiro tapa, outros virão e não vejo, pelo menos assim, estatisticamente, algo relevante, algo significativo que as pessoas mudaram nesse sentido. Doutor Vinícius, e para o senhor, como é que o senhor também vê esse aspecto? Então, eu acredito, talvez seja um defeito meu, eu acredito que nada é irrecuperável. Eu acho que enquanto há vida, a esperança, a chance de mudança, eu tenho certeza que as pessoas que praticam atos de maldade, atos de covardia, elas, de certa maneira, por ser uma questão cultural, a gente chega a uma conclusão de que isso foi condicionado, que isso foi aprendido. Então, se uma pessoa aprende a fazer uma bobagem, ela também tem que aprender a desfazer essa bobagem. Se uma pessoa aprende a odiar, a gente também pode ensiná-la a amar. E eu sei que o amor que a gente está falando aqui não é uma questão de não agredir nem nada. Não se trata disso. Se trata de situações em que a gente pode educar, a gente pode mostrar. Primeiro é convencer que está errado e depois a gente mostrar o caminho. Eu sou um advogado criminalista. Eu atendo
sempre atendi muitos processos que tratam de violência doméstica. E o que eu procuro, eu observei desde o início, desde quando eu comecei a advogar, é que o homem, ele se coloca numa condição de vitimismo muito grande numa situação de violência doméstica. Alguém falou aqui, desculpa, não vou recordar quem, mas falou que o homem fala, a mulher me colocou na cadeia. Então, assim, o discurso é muito nesse sentido. E a família dele também entende isso. E, lamentavelmente, a família dela também, às vezes, fala isso. Você vai botar seu marido na cadeia. Mas como assim? A mulher apanha e ainda bota um cara na cadeia, sabe? Então, o primeiro passo, assim, que eu busco como um profissional da área do direito é tentar desfazer esse nó. De falar, olha, você está preso, você está respondendo um processo, e porque você buscou fazer isso. Você procurou isso. Então você precisa entender que não foi a minha mulher que me tirou do sério, não foi a minha mulher que fez isso, não foi ela que procurou. Isso não existe. Não existe. Um ato de violência nunca vai ser justificável. Só me engano numa legítima defesa, mas são casos muito específicos. E, enfim, já começa por aí, de falar, olha, você está aqui por causa disso, porque você praticou isso. Agora você precisa entender onde você errou. Entendeu onde você errou? Então agora você precisa entender onde você precisa acertar. O que você precisa ajustar em você. Então eu acho que o Estado, não apenas o Estado, mas todas as pessoas envolvidas, inclusive no meio social, se começarmos a andar nesse sentido, eu acho que vai levar tempo, claro, mas eu acho que a gente consegue mudar isso. E tem dois pontos, eu concordo muito com o que o Dr. Paturi disse, mas tem 2 pontos que eu peço vênia para discordar. O primeiro é quando o senhor falou que o ciclo de violência ele continua dentro de um relacionamento, mas quando pode apagar, o cristal quebrado, ele pode ser reconstruído num próximo. Eu vivencio muito isso, para ser bem sincero. Eu vejo que isso não acaba, isso é perpétuo. A mulher que sofreu uma violência, e a gente precisa destacar que a violência física não é a única violência que uma mulher sofre dentro de uma relação. Existem várias modalidades. E a mulher que sofre com isso, ela carrega isso pro resto da vida. E de maneira que isso vai para um relacionamento seguinte. Ela nunca vai conseguir olhar para um homem com os olhos que ela olhava antes de sofrer essa agressão. Ela pode ser que ela viva muito bem, mas dentro dela aquelas cicatrizes elas não apagam, infelizmente, não apagam. Então é perpétuo o ciclo de violência. Por mais que se interrompa, as dores vão continuar. E não há um relacionamento que vai curar aquilo, ela vai sentir aquilo pro resto da vida, a gente precisa entender isso. E segundo... Acho que foi isso que o senhor disse, não foi? Na realidade, o meu foco foi no agressor, né? No agressor. No agressor que quando... Desculpe, doutor, posso? Claro, por favor. É claro que isso são conjecturas, né? Sujeito a reparos, né? Ninguém aqui é dono da verdade, eu erro mais do que acerto por dia, né? Mas sempre na tentativa de acertar, né? Mas assim, eu estou falando de uma questão quase que estatística, tá? Toda vez que eu vejo que não é uma discussão, é quando ele parte para uma agressão. E o soco é o cristal quebrado. Sim. Da feita que ele agrediu, aquele relacionamento ele nunca vai ser mais o mesmo. Por isso que eu disse, naquele relacionamento, eu particularmente, essa visão minha, eu acho que ali estancou, ali não dá certo. Ele pode dar certo em outro relacionamento, com outra mulher que talvez tenha uma atitude diferente, com ele tendo outra atitude diferente, ou seja, mas assim, aquela situação, ela sempre vai lembrar, ele sempre vai lembrar, e quem fez uma vez sempre tem na memória que pode fazer uma segunda. Foi só nesse sentido. Deixa eu ver a doutora Larissa, né? Tem só mais um Desculpe pela parte, foi só porque... Só instante, doutora Larissa. Pois não, só para ele concluir aqui. Só para concluir também, uma outra coisa que é importante observar é quando o doutor falou também sobre a questão de às vezes o sujeito que praticou aquilo, ele vai mudar também se ele se deparar com uma mulher empoderada, não é? Isso também é um pouco perigoso, porque a mulher empoderada também sofre violência. Às vezes ela sofre mais do que a outra, a mulher que não é, entre aspas, empoderada. Então, assim, porque quando a gente pensa, é um pensamento perigoso, porque quando a gente pensa que a mulher empoderada não aconteceria isso, a gente acaba chegando a uma conclusão na cabeça de homens agressores de que isso depende da mulher. O agressor, ele é sempre o culpado, ele que procura aquilo. Então, em muitos casos, inclusive, eles podem ser até mais violentos em relação a isso. Então, a gente precisa entender que a gente tem que conscientizar os homens. A gente tem que realmente educar
e ensinar e não esperar que eles entendam por si só. Essa luta dessa campanha, doutor, é muito importante. Ela deveria ser estendida em todas as áreas. Ministério Público também, dentro do OAB também a gente deveria promover isso. Enfim, isso é uma luta incessante e ininterrupta. Mas é muito importante destacar isso, que todas as mulheres elas são sujeitas a esse tipo de vitimização. Doutora Larissa, é só para não perder o princípio da oportunidade. A questão da empoderada é ela não aceitar logo no primeiro grito. Gritou, opa, eu não aceito, eu não dependo de você, vai embora ou eu vou embora. É nesse sentido, Sim. O que não quer dizer que eu tenha razão, tá? Sim. Foi só nesse sentido que... Obrigado. Doutora Larissa. Eu concordo com ambas as falas, a gente tem que analisar caso concreto e principalmente aquela criança que cresceu dentro daquele contexto ali, de vendo a mãe ser violentada ou ela mesma ser violentada, ela vai aceitar e ela vai continuar, ela vai replicar aquele comportamento. Então, quando a gente fala em ressocializar um adulto, né, que já tem toda a sua formação e que está dentro de um meio ali onde existe violência, né, onde o seu pai violentava, o seu tio violenta a esposa, os seus amigos, né, cometem violências constantes, diárias, é muito difícil essa conscientização dele vir, porque ele quer estar inserido, ele quer sentir parte daquele ambiente, daquela comunidade ali. Então, dificilmente ele vai sair ele vai partir para uma outra vivência. Agora, se ele sai desse ciclo, parte para outro, ou se ele tem essa conscientização, aí quem sabe possa haver essa mudança. Mas eu acredito, concordo com o Dr. Paturi, que é muito difícil o homem conseguir entender porque ele está dentro daquele nicho. E também a mulher. A mulher que está dentro daquele núcleo, onde é costumais aceitar violências, ela vai achar que ela tem que aceitar e, principalmente, ela vai se culpar que aquela violência foi ela que gerou. Então, a gente precisa trabalhar dentro de um todo. Não dá só simplesmente para ir lá e trabalhar com aquele homem. Né? A gente tem que fazer um trabalho ali com toda a família, um trabalho de conscientização. E reforço sempre que eu acho que o nosso trabalho tem que começar na base, dentro das escolas. Eu acredito, existe aí no currículo escolar essa possibilidade, mas eu vejo pouca mobilização, né, principalmente das políticas públicas para efetivar que isso aconteça. A gente tem procurado, por meio da OAB, palestrar nas escolas, levar esse tipo de conhecimento, porque a palavra, né, ela fere, a palavra ela mata. Da mesma forma que a palavra ela cura, ela empodera, ela tem o poder de mudar o mundo. Mas que a palavra que eu falo é o conhecimento. Então, sem o conhecimento base, aquele homem que cresceu não vai ter a consciência de que aqueles atos que ele está fazendo são violências e que ele tem essa capacidade de mudar e não replicar aquilo. E ainda assim se sentir inserido dentro do seu núcleo ali, dentro da família. Agora, o importante, né, doutora Aguinalda, é justamente evitar que o crime aconteça, né? O trabalho é sempre desenvolvido no campo, portanto, da prevenção. Mas, infelizmente, acontece. E o senhor, como muito bem pontuou, né, advogado criminalista, já lidou muito com esses casos. Quer dizer, diante de um caso concretizado, o senhor diante da pessoa que cometeu, né, como advogado ali de defesa, quer dizer, quando a pessoa de alguma forma está ali expressando, né, o que eu fiz na minha vida, o senhor sente sinceridade ali? Ou seja, é momentâneo? Dali ele aprendeu realmente uma lição que ele deveria ter aprendido antes para não cometer, portanto, ali o crime que praticou? Como é que o senhor consegue entender dentro da cabeça de um ser humano como esse? Olha, Walter, é um pouco complicado, porque enquanto advogado eu estou ali, obviamente, num papel técnico, mas eu tento trazer um lado mais humano e entender também o que aconteceu com aquele agressor, o que levou ele a chegar àquele ponto de inflexão em que ele violou a lei e ele praticou aquele ato de violência. Em muitos casos, eu noto que é mais um remorso do que um arrependimento sincero. Ele se vê colocado numa situação desagradável, ele sente que está sendo punido, muitas vezes ele sente que é injustiçado, como se a mulher fosse a vilã da história por ter colocado ele naquela situação, mas muitas vezes quando ele sai dali, ele volta a delinquir. O que eu acho que é importante destacar? Que isso não é 100% verdadeiro, isso não é verdadeiro para todos os casos. Tem um ditado popular que diz que quando a pessoa não aprende pelo amor, muitas vezes ela aprende pela dor. E eu já vi na vida de pessoas acusadas de crimes que responderam processos criminais que isso pode sim ser uma verdade.
Aqui eu não quero entrar no mérito se ele vai poder retornar ao relacionamento que ele teve com aquela vítima, se isso seria sábio ou possível. Foi um ponto que o Dr. Paturi abordou, que ele teve uma pequena discordância com o Dr. Vinícius. Normal, estamos aqui para debater, para expor ideias. Mas eu acho que isso vai muito além do papel do direito. Não é o poder judiciário com seu pulso firme, e o direito penal é necessário. Existem atos que, pela sua repercussão negativa, pelo seu caráter antissocial, devem ser reprimidos pelo direito penal, mas não é o direito penal que tem essa capacidade de fazer uma reforma do homem em si. Eu acho que isso é feito em várias camadas da sociedade, através de um acompanhamento psicológico, pelo papel do sacerdote na reforma moral e ética do homem dentro do contexto do ambiente religioso em que ele foi criado, mas que isso deve ser feito de uma forma holística, em que, quando esse agressor é reinserido na sociedade, tenha também um amparo por parte do Estado com políticas públicas de conscientização, de acompanhamento psicológico, entender se aquela conduta que ele praticou ali não foi ele replicando a forma como ele cresceu, o que ele viu dentro de casa, as influências que ele assimilou no meio social dele. Teve um ponto que a doutora Larissa abordou que eu achei interessantíssimo, que é o homem que é criado num contexto machista, num contexto em que a violência é normalizada. É muito difícil para ele assimilar um conjunto de valores externos quando aquilo parece artificial. O que é orgânico para ele é a cultura machista, a cultura de violência, a cultura de resolver tudo no grito, na pancada. Então, essa é uma questão muito mais profunda e é uma questão difícil, mas que tem que ser enfrentada desde o papel da construção de base no ambiente escolar, como a doutora Larissa pontuou muito bem, para a criança desde pequena entendendo, não, de repente ela está inserida num contexto de violência doméstica, aquilo que o papai faz com a mamãe está errado. Aquelas coisas que eu vejo ali na minha vizinhança estão erradas. Eu não posso ser assim quando eu crescer. Eu não quero ser assim quando eu tiver o meu relacionamento, quando eu tiver a minha família. Então, a coisa é um processo que vai ser doloroso. Infelizmente, a solução não deve vir cedo, mas nós não podemos nos calar enquanto sociedade. O homem, enquanto homem, tem que fazer o papel dele nos contextos em que ele está inserido para que haja essa mudança de fato. Mas, respondendo objetivamente a pergunta do Dr. Walter, existem casos de pessoas que sofreram repressão pelo sistema penal por crimes de violência doméstica ou crime de feminicídio, que de fato podem mudar posteriormente. Esse é um processo difícil, que é, como eu disse, um processo holístico, então acompanhamento psicológico, ou acompanhamento religioso, um acompanhamento de reinserção social, de reinserção na vida profissional, mas existem pessoas que realmente naquele momento de baque sentem aquela dor, aquele peso de estar sendo responsabilizado criminalmente, mas que infelizmente posteriormente voltam a delinquir. Voltam a delinquir que infelizmente temos casos aí de que o agressor está preso, mas sempre ali remoendo atrás das grades, que quando sair vai consumar realmente. Ele remói sobre a culpa dele, né? Ele remói que foi por causa do vitimismo. Ele acha que foi uma vítima do negócio. Sim. E aí, doutor? E aí ele está ali, na verdade, responsabilizando aquela vítima de agressão pelo estado que ele se encontra. Eu estou preso por conta o que ela fez comigo. Né? Ele não olha para a atitude dele. Então, eu concordo totalmente com o que o doutor Paturi falou. O agressor, um relacionamento onde há uma agressão, e eu vou até um pouco mais além, não só física, quando há um xingamento, que ele xinga aquela pessoa ali, eu acho que já acabou o respeito. E realmente, aquele relacionamento ali, logo em seguida, por mais que ele, no primeiro momento, ele vá mudar o comportamento dele, aquilo vai ser momentâneo. E logo na primeira discussão, que num relacionamento entre um casal sempre vão haver discussões, ele vai retomar aquele posicionamento agressivo e aí sim pode se desferir um soco ou até mesmo já passar para um feminicídio. Então esse relacionamento eu concordo que ele não vai ser mais o mesmo, até porque, como o senhor disse perfeitamente, é o cristal quebrado.
né? Ele vai ter aquela fissura ali que nunca mais será o mesmo. E o homem, ele se vitimiza muito mesmo, né? Com essa situação de quando ele é o agressor, que ele está ali, ele está, né, pleno. Quando ele sofre, que a polícia chega, que ele vai parar numa delegacia, ou que ele está sobre o sistema prisional, aí ele se vitimiza. Aí ele fala, poxa, por que ela fez isso comigo? Ela não devia fazer isso comigo. Né? E ainda tem a questão da família, que às vezes, né, na grande maioria das vezes, vão até a vítima e falam, pô, por que você fez isso com ele? Né? Tá vendo aí, por sua causa ele está preso. E uma coisa que é muito perigosa, que eu já presenciei bastante dentro do ambiente religioso, também sou cristão, e algumas pessoas, elas deturpam o que está na Bíblia. E aí eu já presenciei de líderes religiosos chegando para uma vítima de agressão e, no caso, foi um pastor, chegar para a vítima e falar, não, minha filha, mas isso aí é sua cruz, você tem que carregar, é seu marido, você tem que respeitá-lo, vai orar. Né? Isso infelizmente, é real e acontece constantemente. Então, a sociedade toda tem que mudar. Todo o pensamento de todos tem que mudar. E é algo que nos assusta, né, esse tipo de comportamento, porque é inaceitável. Agora, doutor Paturi, é evidente, né, que na maioria da mente das pessoas, a polícia está aí para poder prender, né, cumprir, portanto, com o seu papel constitucional, ou seja, tomar as devidas providências. Mas é evidente também que a polícia está aí também para poder, de certa forma, prevenir. Ou seja, como nós estamos aqui abordando, infelizmente nós estamos aqui encaminhando para fechar, mas só para o senhor, em um minutinho, o senhor nos responder, né? Ou pelo menos iniciar, portanto, aí com a resposta. Ou seja, de certa forma, dar oportunidade àquele agressor para que ele, de alguma forma, deixe de ser covarde. E a gente pode, de alguma forma, né, comparar essa situação dessa pessoa como uma pessoa que, de alguma forma, é dependente químico. Ou seja, eu sou um dependente químico e eu só paro quando, enfim, a gente imagina, né, quando essa pessoa quer. Agora, para deixar de ser covarde também, de agredir, portanto, aí, o seu gênero, né, o gênero feminino, de alguma forma, assim. De alguma forma, também tem que passar por esse mesmo processo, ou seja, eu tenho que conscientizar para poder, de alguma forma, deixar de ser o que eu sou? É complexo, Walter, é complexo. E assim, eu queria que os colegas aqui, olha, como eu disse, eu estou aqui impressionado com a qualidade aqui dos debatedores, né? E a gente até repensa algumas coisas que a gente imagina, mas assim, entendo que a segurança pública, nós estamos num estado diferenciado. Nós estamos em guerra contra o feminicídio. E na guerra, certas coisas são intoleráveis. Dentro dessa estrutura, não é só a questão de droga, não. Quando é aquela droga simples que você ainda consegue, o não ao covarde é para combater aquela pessoa que está no início. Aquela que já está no fim da linha, uma pessoa que está disposta a matar a esposa. Está disposta a deixar seus filhos como órfãos do feminicídio. Que está disposta a se matar, como acontece. Essa pessoa já está, digamos assim, na beira do abismo. Essa aí eu nem sei se você ainda consegue. O não ao covarde é para a maioria que faz aquela piada sem graça, que grita com a esposa, que pensa muitas vezes que a esposa é propriedade dele e ela é propriedade dela, ela é ela. Esse não ao covarde é o amigo que está tomando uma cerveja e diga, cara, não faça isso. Isso não tem graça. Você está errado. É a chance de se redimir, de se resgatar, de buscar puxar aquela alma, porque olha só, ainda numa visão cristã de um pouco heterodoxa, para mim inferno e céu, eles fazem fronteira. Não é aquele céu da Bíblia, nem é o inferno de Dante lá, na Divina Comédia, eu acho que eles fazem fronteira. Qualquer detalhezinho te põe no inferno, qualquer detalhezinho te coloca no céu. Então, é no detalhe que a gente quer resgatar com não ao covarde quem é passível de resgate.
Pois é, nós estamos fechando a primeira hora do nosso debate. É evidente que vamos ter a segunda. Peço licença aos senhores e também à senhora, doutora Larissa, para que possamos ir ao nosso intervalo, que é rápido. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, já estamos retornando na segunda hora do nosso Justiça na Tarde Debate. E hoje o assunto está relacionado com a violência doméstica, mas com foco no homem. Até que ponto é possível trazer também o homem para a conscientização para que ele não se torne mais violento? Evidente que é um assunto, para quem está ouvindo neste momento, pode estar pensando, mas isso é impossível, que está na natureza do ser humano. Sim, está na natureza do ser humano, mas é possível de alguma forma resgatá-lo, recuperá-lo, torná-lo mais consciente da importância de ser homem, de não ser covarde. É o ponto que nós hoje estamos aqui abordando com os nossos convidados. Eu, mais uma vez, trago aqui a cada um deles e também delas, como a doutora Larissa Machado, que é advogada, preside a Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB, que é a subseção de Sobradinho, ela que é embaixadora do Laço Branco. Também o doutor Davi Perna, que é vice-presidente do Instituto de Defesa Torre Forte. Doutor Vinícius Correia dos Reis, que é advogado criminalista, preside a Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB de Sobradinho. Também o doutor Aguinaldo Coelho, que é advogado, criminalista, mestre em Direito. Também o doutor Paturi, que é secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública aqui da nossa capital federal. E também, aqui conosco desde o início, a doutora Regilene Rosal, ela que também é subsecretária de Prevenção contra a Criminalidade e Violência de Gênero, também está conosco aqui no nosso debate, né? Que eu, inclusive, já volto já para, né, doutor Paturi, é importante o trabalho que os senhores vêm desenvolvendo neste campo que nós estamos aqui hoje focando, ou seja, focando principalmente aqui em termos do gênero masculino, nessa questão, né, do contexto da violência doméstica. O trabalho que os senhores vêm desenvolvendo realmente é um trabalho que vem chamando bastante atenção, né? Bom, obrigado. E vou passar aqui a palavra para a doutora Regilene, mas dizer que no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, o secretário, o doutor Sandro Avelar, a gente trabalha muito para manter uma estrutura forte de combate ao feminicídio, uma estrutura forte de apoio à mulher. Então, a doutora Regilene, ela é a subsecretária de Prevenção à Criminalidade, mas temos também o doutor Miquelan, que fica à frente da diretoria de monitoramento de pessoas protegidas, e o doutor Zago, que acabou de me mandar aqui uma mensagem dizendo que está nos ouvindo, que é da Câmara Técnica. Então, ou seja, um time forte colocado lá pelo doutor Sandro, e nós trabalhamos, não é todo dia não, é o dia todo em prol dessa pauta, em prol do combate ao feminicídio. Então, peço licença aqui para passar a palavra para a doutora Regilene para ela falar algumas das ações que estão sendo feitas no âmbito da Secretaria. Seja bem-vinda, doutora Regilene, ela que está conosco aqui desde o início do nosso debate. Seja muito bem-vinda. Boa tarde também para a senhora. Boa tarde a todos os participantes. Fico muito também honrada de estar aqui com todos vocês, debatendo esse tema, né? E estava acompanhando aí a fala de todos aí, a gente fica até com vontade de interferir, de eventualmente falar alguma coisa, mas muito obrigada, doutor Paturi, aqui pela deferência aqui, por me oportunizar aqui a fala. Em relação aos nossos projetos, a Secretaria de Segurança Pública, como bem disse o doutor Paturi, nós temos trabalhado de maneira incessante e com um conjunto de ações visando, né, essa pauta da violência contra a mulher. E a gente busca, de fato, tanto ações que dão com resultados de longo e médio prazo, como também ações que visem aí essa reeducação dos homens hoje numa idade aí entre os
20, 40, 50 anos, que são hoje as pessoas, os homens que realmente estão nesse contexto de agressão, que estão aí em idade produtiva e que, de fato, a gente precisa tratar esse homem também. Muito embora a gente saiba que essa questão cultural não é tão fácil assim de mudar e não se muda da noite para o dia. Tanto é que, no outro bloco, a discussão acerca de é possível mudar esse homem? É possível? Eu, particularmente, só voltando lá nesse aspecto, eu acredito, e isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que é possível, mas é preciso disposição e também concordando aqui com a doutora, que é preciso que o homem saia do contexto desse contexto que ele está inserido, né, em que ele precisa adotar posturas machistas para se validar na sociedade. Então, se ele não compreende que ele está inserido nesse contexto e que que é prejudicial, que faz mal para as demais relações dele, a tendência é que ele continue reprisando e continue repetindo, né, em todos os aspectos da vida dele. Enfim, mas quanto aos projetos especificamente da Secretaria, nós temos hoje o programa Promotor de Segurança Cidadã, que é um programa voltado para o público infanto-juvenil. A Secretaria vai às escolas falar com os alunos de ensino fundamental e ensino médio para trazer a eles essa educação já. Porque essas crianças, nós temos que pensar que essas crianças de hoje são os homens, né? Sim. Homens e mulheres de amanhã, e que a gente tem que pensar o seguinte: se daqui a 20 anos a gente vai querer lutar a mesma guerra que a gente luta hoje. Então, é por isso que é muito importante que a gente faça essa prevenção também sob o aspecto desse público infanto-juvenil, porque a gente precisa, antes de tudo, educar. Também temos um projeto que é o Aliança Protetiva, que a gente vai até as diversas regiões administrativas, a Secretaria de Segurança Pública, buscando conversar com líderes religiosos e comunitários. Esses líderes que são vistos pela Secretaria como muito importantes, como essenciais, na verdade. Porque são pessoas que estão ali integradas no seio das famílias e que têm condições de verificar com maior clareza, com maior propriedade ali, eventuais situações de violência doméstica. Porque, às vezes, porque o poder público, como disse o doutor Paturi, para nós, poder público, principalmente se tratando de segurança pública, é muito complicado avançar na esfera privada. Se a mulher não busca, se alguém não informa, a gente fica ali esperando que a notícia chegue. Então, a gente tem buscado essa parceria com a sociedade civil, a fim de que a gente tenha um canal de comunicação mesmo, de que a notícia da violência chegue ao poder público. Então, é nesse sentido que a gente vem conversando com as instituições religiosas e comunitárias, né, com as lideranças, para que elas tenham consciência, para que elas saibam identificar a violência e saibam fazer os encaminhamentos adequados, né, dependendo da situação ali. E, por fim, nós temos uma outra vertente, a gente buscando aí esse público público produtivo, né, que está aí no mercado de trabalho, que é o Empresa Responsável. O Empresa Responsável é Sociedade Mais Segura, o nome do projeto. É Empresa Responsável, Sociedade Mais Segura. A gente vai às empresas, também em parceria, a gente busca essa parceria com as diversas empresas de várias áreas. A gente tem buscado parcerias em vários aspectos para que a gente leve também tanto aos empresários, aos próprios empresários, aos donos das empresas, quanto aos trabalhadores, aos trabalhadores, para que eles se conscientizem a respeito da violência doméstica e familiar e de outros temas também, porque dentro desse programa a gente não trata só de violência doméstica. Mas, assim, são parcerias muito importantes. Por quê? Porque a gente traz a responsabilidade não só para o poder público, porque, afinal de contas, essa questão da violência doméstica não é só uma questão de segurança pública. É algo que demanda a participação de todos. A sociedade tem responsabilidade nisso, até porque, como já foi dito aqui massivamente, é uma questão cultural, que a gente precisa de um engajamento da sociedade como um todo, para que a gente tenha uma solução
talvez não imediatamente, mas num futuro próximo, e é o que a gente espera. Deixa eu ver, doutor Vinícius, o senhor que é presidente, portanto, da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB em Sobradinho. Como é que o senhor vê justamente esses programas que, como eu disse aqui para o doutor Paturi, né, o papel da polícia, que é o constitucional, institucional, que é o de tomar as providências, tem que prender, segundo determina, portanto, tem a nossa Constituição, tem lá as maneiras, mas esse trabalho no campo da prevenção, neste foco, portanto, dessa violência de gênero, como é que o senhor vê também essas iniciativas? São sempre bem-vindas e muito pontuais, né? Nós enquanto cidadãos, né, ficamos sempre satisfeitos em ver o poder público agindo, sempre reagindo, né, e sempre toda a forma expansiva dessa conscientização, desses programas serão sempre bem-vindos. Eu posso dizer que nós acompanhamos muito, minha comissão te acompanha as ações praticadas pela comissão da doutora Larissa, por exemplo, estão sempre nas escolas, não é? Debatendo, conscientizando. Isso é um trabalho embrionário sensacional, não é? Lamentavelmente, sobre isso nós só vamos colher os frutos lá na frente. Essas crianças, eu acredito que em termos imediatistas, certamente eles vão levar informações para dentro de casa, né? Ao ver um irmão mais velho ou até o pai agindo de forma errada, um tapa na cara, né? Um filho pegar e falar para o pai, olha pai, você não pode fazer isso, coisas que aprenderam, né, na escola, né, através da OAB, através da Comissão Doutora Larissa, e eu acho isso brilhante. O próprio judiciário também propõe muito isso em termos do combate, entre aspas, né, combate dessa violência diretamente no âmbito do cometimento dos delitos, não é? Então, assim, é um trabalho que a gente vê nas medidas protetivas, quando elas são deferidas pelo juízo de violência doméstica, a gente observa muito que há imposições de manutenção, de frequentar grupos de debate sobre a violência doméstica. Tudo isso, assim, de uma certa forma, parece um pouco enxugar gelo, mas é muito importante, A gente tem que ver a prática do delito, o fenômeno do crime acontecendo com várias facetas. A gente vê o antes, né, a questão do preventivo, o ostensivo no momento que está acontecendo, e o depois, não é? Que é a aplicação da pena, entre outras coisas. E todas essas frentes, elas devem ser muito bem observadas, elas devem ser muito bem tratadas, porque a gente, como iniciamos o debate, a questão de recuperação dessas pessoas, que ela é muito importante. Isso é a questão principiológica, inclusive, da execução penal. A questão de prevenção, de conscientização para que isso não aconteça onde nunca aconteceu, não é? E a questão de mudança de consciência social mesmo em relação a isso. A gente tentar enforcar o machismo, tentar dessas várias camadas, como eu havia dito, a gente tentar vencê-las, todas elas, até a mais discreta de todas que possa vir a acontecer, não é? Que é quando a gente interrompe uma mulher, quando a gente fala mais alto, quando a gente toma a frente, quando a gente toma o espaço, entre outras coisas. Como eu disse, o machismo está inserido em várias camadas. Então, eu percebo muito disso acontecendo, do poder público, de entidades como a OAB, o Laço Branco, não é? Sempre buscando isso. Isso é uma coisa que enche o coração de esperança. Não é uma luta que a gente vai vencer da noite para o dia, como eu estava conversando com o doutor Paturi, não é? A gente não pode cansar, não é? A gente não pode deixar uma guerra que nunca vai acabar, infelizmente, mas ela é muito boa de ser travada, porque a gente não pode deixar de lutar por isso, não é? E se a gente vê pessoas ali se recuperando, seja de mulheres deixando de ser ter o seu direito vilipendiado, também de um homem se recuperar, um homem não praticar isso, ou tentar conversar com um amigo, da gente ver numa roda, como eu disse, há 15 anos atrás a gente via, era engraçado, e hoje em dia a gente não vê mais isso acontecendo, assim, a gente vê alguém se insurgindo quanto a isso. Isso é gratificante, isso é muito bom, é um sintoma de que toda essa luta vale muito a pena, e ela sempre vai valer. E eu fico muito feliz em ver tudo isso acontecendo. A gente não vê o resultado tão imediato, mas é uma luta que ela vai sim alcançando gradativamente resultados.
Perfeito. Quando se fala em sociedade, já vou com o doutor Davi, mas deixa eu voltar com o doutor Aguinaldo. Quando falamos em termos de sociedade, né, o empenho, portanto, aí da sociedade, enfim, nessa luta. E todos nós temos que estar realmente, de fato, engajados. Mas até que ponto, né, nós estamos, de certa forma, no caminho certo, quando hoje o mundo está na palma das nossas mãos e a gente acompanha outras culturas, inclusive culturas ultramachistas, onde um pai é capaz de assassinar a própria filha caso ela fuja dos costumes, dos hábitos, portanto, ali daquele país. Pune com a morte e o Estado absolve, portanto, a pessoa, porque ela, de certa forma, agiu correta no entendimento, portanto, dessa cultura. E essa informação, portanto, chega para nós que estamos lutando justamente em busca, portanto, do respeito, em termos também da equiparação, do equilíbrio, enfim. Mas aonde é que eu quero chegar? Até que ponto nós estamos no caminho certo para que possamos manter, portanto, aqui a nossa cultura, tirar realmente esse ranço que já vem de séculos aqui no nosso país. A luta realmente é constante, mas estamos também num país de tamanho continental. E Brasília não é uma ilha de fantasia, né? Onde aqui, evidentemente, nós temos aqui os poderes, de alguma forma, estão sempre firmes e muito próximos aqui, onde a gente pode realmente apalpar, diferente de muitas partes, portanto, do nosso país de tamanho continental. Como é que você vê esse aspecto também, doutor Aguinaldo? Walter, um dos pontos fundamentais dos valores da nossa república é justamente o pluralismo cultural. É essa rejeição à imposição de normas culturais específicas, geralmente ligadas ao etnocentrismo. Isso é muito importante, as culturas têm que ser preservadas. É lindo que no nosso país exista, por exemplo, a cultura do interior do Rio Grande do Sul, a cultura dos povos ribeirinhos no norte, a cultura do Nordeste, a cultura do Goiás. Mas existe um núcleo duro de direitos humanos, um núcleo duro de valores universais que tem que ser respeitados, tem que ser ensinados e tem que ser impostos mesmo com a força da lei. Não é porque em uma determinada cultura no passado existia uma característica de que o homem tinha pleno poder sobre a mulher, de que era normal que o homem consumisse bebida alcoólica, chegasse em casa agressiva, agredisse sua mulher, ou então uma cultura que normalizasse abusos sexuais dentro do âmbito familiar, que isso tem que ser tolerado em nome de um pluralismo irresponsável. Não, as culturas têm que ser preservadas na medida em que elas se adequem a um núcleo rígido, um conteúdo mínimo de direitos humanos que devem ser respeitados. E esse é um papel que cabe tanto ao Estado quanto à sociedade, de modo que nós não podemos nem querer atropelar a cultura do outro. Tem que ser feito um papel de escuta, um papel de diálogo, um papel de entender o próximo, de se colocar no lugar do outro. É muito difícil para qualquer ser humano entender a situação do outro, assimilar a situação do próximo. Por mais empático que eu possa ser, eu nunca vou conseguir me colocar exatamente no lugar de uma mulher que sofre violência doméstica, porque eu não sou mulher. Por isso a importância de ouvir essa mulher, entender o que ela sente naquela situação, como é que foi a criação dela, esse tipo de conduta foi normalizada ao longo do crescimento dela, ela viu o pai dela fazendo isso, ela viu como a mãe dela reagia. Então nós temos que ter essa empatia, saber escutar, tentar nos colocar no lugar do outro, ao mesmo tempo que temos que ter essa convicção de que cada pessoa tem o seu lugar de fala, em certo sentido, que ela que está mais habilitada para dizer o que ela sente naquela situação, o que deve ser feito naquela situação, que conduta pode ser normalizada e que conduta não pode ser normalizada, e o respeito às diferenças culturais, que é um valor vital da nossa sociedade, da nossa república, tem que ser temperado com esse respeito a um núcleo rígido, a um núcleo mínimo de direitos humanos, que não podem ser violados sob a escusa de que sempre foi assim, vai continuar sendo assim eternamente. Isso não pode ser aceito. Perfeito. Agora, Davi, conta para nós, né, justamente o trabalho que não tem, portanto, a chancela, portanto, do Estado, né, para desenvolver, portanto, aí o trabalho, como vem sendo desenvolvido e por instituições como a nossa
a Secretaria de Segurança Pública e da nossa capital federal, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, como está sendo aqui colocado, mas no campo civil, as iniciativas como esta, portanto, aí que você está também à frente do Instituto de Defesa Torre Forte, né? De que forma as pessoas podem buscar realmente com vocês algum trabalho no campo preventivo, no campo da orientação? Isso é possível? Sim, claro. Primeiramente, quero parabenizar toda a Secretaria de Segurança Pública, principalmente a SUPREC. A doutora Regilene faz um trabalho incrível, né, com a Aliança Protetiva. Nós já tivemos a oportunidade de participar de algumas edições do Aliança Protetiva e é algo fantástico. E sim, nós atendemos, né, qualquer pessoa que tem interesse em buscar ajuda, né. Nós começamos o nosso trabalho apenas com aulas de defesa pessoal para mulheres e entendemos que era algo maior e desenvolvemos o nosso projeto justamente com a finalidade de pegar essas mulheres vítimas de violência, né, que precisam de atendimento em diversas áreas, área psicológica, reinserção no mercado de trabalho, né, um acompanhamento social, que é o que faz com que muitas mulheres permaneçam nesse ciclo de violência, né? Muitas mulheres não procuram ajuda ou não denunciam ou não saem desse ciclo justamente por dependência financeira, emocional, e a gente tem como atendê-las, né, levando primeiro conhecimento do que ela tem direito, quais são os direitos, quais são as garantias, qual é toda a rede de atendimento e de proteção que ela pode procurar, né, dentro dos órgãos governamentais, mas também proporcionar a elas um atendimento psicológico, né, para que ela se trate, cure esses traumas, um atendimento social, um encaminhamento para um curso profissionalizante, por exemplo, tudo através de parcerias, né, e buscando dar todo tipo de informação e todo tipo de suporte a essas mulheres, né, bem como, eu disse no início, aos agressores, né, para que a gente possa tratá-los, entender o porquê desse comportamento e que ele busque essa mudança e também nos ajude sendo um multiplicador, né, levando essa experiência para as pessoas mais próximas, né, os familiares, enfim, aumentando essa rede, né, porque a gente tem que buscar sempre agregar pessoas, agregar instituições. Mandar um abraço aqui para a doutora Patrícia Zapponi, presidente do Laço Branco, né, que foi através dela que surgiu o convite para eu estar aqui hoje, e a gente se identificou muito, né, quando nos conhecemos, o trabalho focado nessa questão de levar todo esse tipo de atendimento a essas mulheres vítimas de violência. E fica aqui eu vou deixar no final nosso endereço, telefone, para as pessoas que quiserem nos procurar, para que a gente possa dar um atendimento, dar uma direção para essas pessoas, né, essas vítimas. Mas nesse ponto que o senhor abordou, Davi, ou seja, a defesa pessoal, não é a questão dela enfrentar o marido caso ela venha a sofrer alguma ameaça de agressão, ensiná-la a atirar, ensinar como usar uma faca para se defender, não é nada disso não. Não, eu sou instrutor de defesa pessoal há mais de 20 anos. Né? Eu costumo dizer que a defesa pessoal, o contato físico é a última opção. A defesa pessoal ela começa no comportamento, na atitude da pessoa. No diálogo. Né? Primeiro, ela identificar um ambiente de risco, né? E ela poder sair daquela situação de um risco iminente para se resguardar, né? Com atitudes, comportamentos e, claro, caso haja necessidade, ela chegar num ponto que ela tenha que, vamos colocar dessa forma, lutar pela própria vida, ela saber se defender de fato. Mas o contato físico é a última opção. É o último artifício que ela vai usar, né? Porque não adianta, a gente sabe, o homem fisicamente ele é mais forte do que a mulher, a compreensão física, por exemplo. É difícil em determinadas situações. Falo porque sou instrutor de defesa pessoal, sou professor de artes marciais há muito tempo, né? Sou instrutor de armamento e tiro, tenho domínio de algumas artes marciais. Eu mesmo, dependendo da situação, eu analisar a situação, tiver 10, 15 pessoas ali querendo, né, me agredir, tem um com a faca, um com
um outro tipo de objeto. Não tem como eu sair dessa situação. Então, a mulher ela aprendendo a identificar aquela situação de risco, antes que aconteça o pior, ela poder sair daquela situação. Deixa eu aproveitar esse gancho, quer dizer, a agressão é iminente. É importante que haja, portanto, uma reação. O doutor Vinícius torceu aqui, olhou assim para o doutor Davi. O senhor queria dizer alguma coisa? Não. Eu concordo muito com essa questão das artes marciais. Elas não são para agredir, elas são para você se defender. E a postura realmente é essa, evitar conflito. Aí eu busco então aqui a Secretaria de Segurança Pública nas pessoas dos nossos convidados, doutor Paturi, como também a doutora Regiline. Tá certo então. Doutor Paturi, deixa eu começar com o senhor. Bom, a questão das artes marciais, ela vem muito da questão da autoestima, da consciência corporal, da filosofia, dos fundamentos, né? Eu acho muito importante essa consciência, esse crescimento, não só físico, mas também espiritual, né? Sim. E assim, nós também somos avessos a qualquer tipo de agressão, apenas em legítima defesa, né? Em legítima defesa, obviamente que não vai deixar. Se ela puder, se ela conseguir medir, mas a gente sempre fala que na hora do sufoco é Deus lá em cima e dedo no 190 aqui embaixo, né? Porque ligando para a polícia, a gente vai agir da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. É importante falar, Walter, que tem um grupo Refletir, ele é capitaneado pelo Tribunal de Justiça, mas ele busca inserir homens que estão nesse contexto de violência doméstica, para que ele possa lá ter algum tipo de tratamento, ter um espaço de escuta, né? Até um pouco também na linha, né, do próprio Laço Branco, porque às vezes quem tem um domínio do fato, você não é falar só em quem é agredida, mas em quem agride. É você conseguir, de alguma maneira, fazer esse tratamento, né? Essa escuta, né? Então, a doutora Larissa é muito mais qualificada para falar disso do que eu, mas assim, enfim, é importante. E uma fala que eu vi ontem, até da vice-governadora, eu achei muito interessante, ela dizendo que, não sei se é dela ou do governador, mas enfim, dizendo que a nossa luta é para que Brasília, daqui a algum tempo, não muito distante, seja o melhor lugar do Brasil para se nascer menina. A gente acredita nisso, a gente tem lutado por isso. E olha que a gente tem pedido muito apoio, a gente não tem nenhuma vaidade em dizer que a gente não consegue sozinho. Aliás, é impossível conseguir sozinho. Então é um pedido a você que tem um amigo, meu irmão, vai lá, fala com ele, não acha graça, ajude, porque hoje você pode estar salvando a esposa dele, amanhã pode ser sua filha, amanhã, e não é só isso, não é só a questão de ser filha, esposa, mãe, é porque não está certo você subjugar, não está certo você agredir, não está certo você se apropriar. Então, assim, é um pedido, e não é da secretaria, não é do governo, é nosso. Nós, sociedade, sem despido de qualquer vaidade, nós não temos condições de fazer sem a sociedade. Nós precisamos da sociedade. E por isso que a campanha Não ao Covarde, ela pode ter até um tom pejorativo, porque realmente são pessoas covardes, mas não são irrecuperáveis. Ainda retornando àquela minha fala, não quero ter um pensamento não cristão, até porque eu sou, de dizer que as pessoas não têm recuperação. Eu acho que o relacionamento, aquele relacionamento, depois de um ponto de inflexão, talvez não tenha. Mas todo mundo tem a chance de não chegar até a beira do abismo. E é isso que a campanha procura, é a possibilidade de nós, como sociedade, darmos as mãos e conseguirmos acabar com essa chaga, acabar com esse mal. Antes de ir para a doutora Larissa, deixa eu também nessa mesma linha, né, doutora Regilene, também ouvir a senhora desse trabalho que os senhores e as senhoras também desenvolvem a nível de Secretaria de Segurança Pública, focando
a nossa sociedade. Só complementando e dentro do contexto do que o Davi vinha dizendo aí, sobre a questão das artes marciais, como a mulher reagir, né, como seria como poderia ser, né, o ideal seria que ela não estivesse ali submetida à situação de violência, né? Mas como a gente sabe que isso de fato está no mundo do ideal, a Secretaria tem adotado estratégias também para que reduzir a situação de vulnerabilidade dessas mulheres que já estão em situação de violência. E o exemplo disso é o nosso programa Viva Flor, que, assim, a gente tem falado massivamente sobre esse programa em todos os lugares que a gente vai, mas, assim, é importante que a gente volte, que em todos os momentos a gente fale sobre ele, porque ainda muita gente não conhece, né? Até assim, eu falo até nos órgãos mesmo, poder público mesmo, às vezes alguns juízes não conhecem, promotores não conhecem, e isso por isso que é importante a gente ficar falando. O programa Viva Flor e também o programa de monitoramento de pessoas que a gente tem também na Secretaria de Segurança Pública, que é feito de maneira concomitante e cada um é aplicado e cada um tem ali a sua função específica, eles servem para que a mulher e até o agressor, dependendo da situação, sejam monitorados. A gente usa uma tecnologia de georreferenciamento para fazer esse monitoramento das vítimas e também do agressor, no caso de também o agressor estar monitorado por tornozeleira eletrônica. Então, neste caso, a vítima ela fica de posse de um dispositivo eletrônico, que seria um aparelho celular. Na verdade, é um aparelho celular que ela pode acionar um pedido de socorro de maneira remota, do lugar onde ela está, e a partir desse pedido, desse acionamento, que ela faz através é uma espécie de botão que tem no aparelho celular, ela aciona com prioridade máxima as forças de segurança para atendê-la. Então, é algo que, se ela se mover, a gente consegue verificar que ela se movimentou, e em caso de o homem estar monitorado com a tornozeleira eletrônica, é possível também verificar se eles estão em uma área, porque tem a área de exclusão móvel e a área de exclusão fixa, né? Se ele estiver monitorado pela tornozeleira, é possível verificar se ela se movimenta, se ele se movimenta, se eles estão ali em uma área de exclusão. Porque, no caso das medidas protetivas, o juiz costuma determinar aí uma área, um perímetro mínimo, né, de distância. Então, é possível, a segurança pública tem essa ferramenta, que também é muito importante na prevenção do feminicídio, nos casos graves, em que a mulher esteja em uma situação de grave risco, né, quando ela se apresenta na delegacia e ao Poder Judiciário numa situação de um grave risco. Então, assim, são programas muito, muito importantes que a gente tem desenvolvido lá, que a gente, inclusive, está ampliando, né, doutor? Ampliando. Ela fala até de um número depois, mas quando a senhora conclui. Aí só tem os números. Só para falar de um número, só para os senhores terem ideia, 18 pessoas presas. Só esse ano, 1.269 acionamentos de botão, 43 mil violações de perímetro nos últimos 2 anos. E quando a pessoa viola o perímetro, imediatamente é avisada a vítima, o agressor e a Secretaria de Segurança Pública. São 20 pessoas que trabalham lá, o governo autorizou mais 20, quer dizer, são 40 só para monitorar, fora Copom, fora Polícia Militar, fora as equipes que estão na rua, fora a Provid, que já fizeram 17 mil atendimentos com 2.240 famílias que são avaliadas, porque quando a gente vê os 25 feminicídios, só vê a ponta do iceberg. Tudo que está abaixo. Então, na realidade, há um trabalho constante. Agora também autorizado pelo governo, não vai ser só medida judicial, não. A medida judicial reserva de jurisdição só a tornozeleira. Mas o equipamento, dependendo da situação, vai poder ser entregue nas delegacias das mulheres, DEAN 1 e DEAN 2, mediante avaliação da delegada que lá estiver, e se achar que é uma situação de urgência, ela mesma entrega e comunica ao judiciário para poder ratificar a entrega, né? Deixa eu ver aqui os presentes aqui sobre esses dados aqui, que eu acho importantíssimo.
Já que, evidentemente, o que falamos aqui ou seja, dos números de feminicídios. E temos que falar e lamentar. Agora, e quantas vidas foram salvas por conta justamente deste trabalho, né, doutora Larissa? É importante também que se fale também das vidas que foram salvas, justamente porque está comprometido, de alguma forma, através de políticas públicas, desenvolver este trabalho, como foi dito aqui agora pela doutora Regilene, como também pelo doutor Paturi. O trabalho que a Secretaria de Segurança vem desenvolvendo aqui no DF é realmente brilhante. A gente, dentro da Polícia Civil, com a D1, D2 e agora os núcleos, né, que estão sendo criados aí, a gente pede um núcleo para Sobradinho, inclusive, já vamos pleitear aqui, que é de suma importância e tem diminuído consideravelmente. A gente não tem estatística clara sobre a diminuição, porque o foco é ali, né, na prevenção. Mas a gente sabe, sim, que várias mulheres têm usado aí efetivamente, e aí a gente vê uma crescente de denúncia, a violência está aumentando. Não, a mulher tem consciência de que ela pode denunciar, como ela vai fazer, onde ela vai fazer, e nem necessariamente ela não precisa comparecer a uma delegacia, ela pode inclusive estar fazendo ali pelo site da Polícia Civil. Então a gente tem aqui uma rede de apoio muito bacana e crescente. Eu não sabia, né, do Viva Flor, e olha que eu atuo aí efetivamente na área, e cada vez a gente vai tendo aí consciência de que toda a segurança pública está trabalhando em prol da mulher, a Secretaria da Mulher está trabalhando, porque não necessariamente tem crescido a violência, mas a violência tem aparecido, as mulheres têm denunciado, que é a mensagem mais importante que a gente pode deixar aqui: denuncie, fale, né? Os homens também denunciem e falem sobre isso, porque a única forma efetiva de combate aí e salvar a vida dessas mulheres é essa. Importante, né, doutor Vinícius, que programas como os que estão aqui sendo citados, a exemplo do Viva Flor, que eles estejam realmente nas escolas, como aqui foi o foco, como também, por que não, nas empresas privadas, como também nas empresas públicas, aqui no Supremo, áreas do Judiciário, áreas do Executivo, áreas do Legislativo. E, com toda certeza, é importante, né, que esse trabalho, de alguma forma, esteja no conhecimento do público. Sim, demais, demais. Como eu disse, para mim, eu pessoalmente falando, Vinícius, talvez o carro-chefe, o mais importante seja a questão da conscientização. A conscientização não apenas na questão da violência doméstica, mas como um todo é um fator muito coibidor da prática do ilícito, né? do crime como um todo. A partir do momento que as pessoas criam mais consciência, adquirem mais conhecimento sobre isso, elas pensam melhor na questão da prática do delito, não é? Principalmente, essencialmente falando da questão da violência doméstica, porque, como eu disse, acredito que sejam sempre questões culturais, e desde da coisa mais ali embrionária, que é o seio familiar ali, uma educação de um pai para um filho e para uma filha, que é muito importante também o homem como protagonista na questão do combate à violência doméstica. É importante também nesse fator. Eu, por exemplo, vou ser pai de uma menina, minha filha nasce mês que vem, e eu preciso ser uma referência para ela, eu preciso ser uma referência de que ela não admita esse tipo de comportamento para com ela, para que ela seja uma pessoa consciente dos direitos dela. Enfim, o protagonismo do homem, como nós começamos todo esse debate, e eu acho que ele está inserido dessa maneira. E o Estado, as empresas privadas, as empresas públicas, promovendo essa conscientização dentro do ambiente de trabalho também é fundamental. A gente percebe também evoluções muito válidas, pontuais e válidas. Algumas pessoas criticam muito a questão do machismo, não é? Porque agora você pode até não poder mais ser empossado em serviço público caso você tenha condenações, não é? Da violência doméstica, você pode ter... Tivemos um caso aqui em Brasília que foi anulada a nomeação. Exatamente, ou seja, isso é uma evolução, é muito importante. E a partir do momento que a gente começar a entender que isso é necessário, que isso é muito urgente, teremos evoluções muito claras nesse sentido. Então o Estado está correndo muito, está fazendo seu esforço, as empresas privadas também, as empresas públicas, como eu disse, os órgãos, não é?
todos estão unidos, não é, no combate à violência doméstica e principalmente a questão da conscientização. E para mim é o que é o mais importante até hoje. Antes de ir para o doutor Aguinaldo, doutor Paturi e também doutora Regilene, quer dizer, os pedidos feitos para as palestras, os pedidos que chegarem serão atendidos para essas palestras dentro dos programas como aqui foram pontuados? Com certeza. Nós da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos abertos para conversar com a sociedade. A ideia é exatamente essa. É óbvio que a gente vai atrás dos parceiros, mas a gente também espera que os parceiros venham atrás da gente. Por quê? Porque eu acho que isso é uma troca. Exatamente. E assim, o melhor de tudo é ver quando a sociedade está interessada. Né? Quando o empresário, é muito interessante isso, você chegar e dizer, olha, nós queremos levar pautas de segurança pública para dentro da sua empresa, e o empresário se empolgar com isso, gostar disso, isso é assim, isso é extremamente gratificante para nós que estamos fazendo esse trabalho. Então, assim, com certeza, se precisarem de palestras, de direcionamentos, de esclarecimentos, e precisar de levar a secretaria para dentro da sua empresa ou instituição religiosa, em qualquer aspecto, nós estamos à disposição, e também temos diversos parceiros, né, que a gente tem, as forças de segurança sempre trabalham junto conosco, no sentido também de levar as palestras, de levar ensinamentos, o conhecimento técnico a respeito de todas essas pautas. É a nossa obrigação, viu, Walter? Cada minuto que a gente investe na prevenção, são 3, 4 minutos que você deixa de gastar na questão depois das consequências, né? Então, assim, é nossa obrigação, o nosso sentido de existir é em virtude da sociedade. Então, nos ajuda, inclusive, prevenindo quando a gente tem esse acesso e pode trocar uma ideia, principalmente nesse ambiente onde tem várias pessoas. Né? E o reflexo dessa conscientização é extremamente positivo, né, doutor Aguinaldo? Totalmente positivo, Walter. Queria dar parabéns ao doutor Vinícius, que comentou que vai ter uma menina no mês que vem. A princesa chegando. Eu tenho uma chegando esse mês também. E quando você tem no seu núcleo familiar, isso muda a sua visão de mundo. Você tem a sua... Lógico que a gente tem que fazer... respeitar os direitos das pessoas, respeitar a integridade física das pessoas, porque é o certo a ser feito. Mas quando você tem mulheres no seu círculo familiar, nesse círculo de carinho, você fica mais sensível a isso. É um aspecto positivo de conscientização que elas fazem, ainda que silenciosamente. Eu acho que realmente não há caminho para combater esse mal, essa chaga social da violência contra a mulher, que não comece e que não se paute pela conscientização. Eu acho que com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, do Estado como um todo, das organizações não governamentais, das entidades religiosas, e o papel de cada um no seu contexto social é extremamente vital, extremamente importante. Eu acredito que há esperança, a luz no fim do túnel, para conseguirmos uma sociedade mais justa e menos violenta. Perfeito. Bom, nosso tempo está caminhando já para o encerramento, passa rápido, né, doutor e doutores? Eu começo com o senhor, doutor Vinícius, 1 minuto para as considerações finais, por favor. E já agradecendo ao senhor pela atenção conosco aqui na Rádio Justiça. Obrigado, Walter. É sempre um prazer, é ótimo encontrá-lo novamente. Agradecer a todos aqui presentes. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É engrandecedor esse debate, esse diálogo. E dizer que assim, eu me vejo muito satisfeito com a evolução, com a conscientização. Como a doutora Larissa mesmo disse, nós acreditamos que não há tão somente um crescimento dos casos, há crescimento da conscientização. As mulheres estão buscando isso, o Estado está buscando amparar melhor. Eu prefiro pensar, eu gosto de pensar que essas coisas elas estão nos assustando. E isso é muito bom, não é? A gente não pode banalizar a violência. Então, quanto mais isso nos choca, melhor. E justamente nesse diapasão que é interessante a gente sempre observar isso, a gente sempre ver e ser sensível a tudo que vem acontecendo, para a gente buscar sempre soluções. Eu fiquei muito feliz em ver
a contribuição da Secretaria de Segurança Pública nessa questão do monitoramento das vítimas que podem ter a medida protetiva violada, porque realmente é uma questão muito fora da lógica, como isso pode proteger, e eu acho que é o grande X da questão sobre a violência doméstica hoje em dia. As pessoas entendem que a medida protetiva protege a mulher de fato. Isso vai coibir a violência, vai impedir que o agressor vá lá e concretize uma violência pior. Todos nós, eu acho que isso é unânime, né? A gente acredita que não. E essa modernização da fiscalização da medida protetiva é a medida melhor a ser imposta. Mas, acima de tudo e antes de mais nada, é a educação, é a conscientização. A gente tem que recuperar essas pessoas, não só as que praticaram, mas as que podem praticar. Eu acredito nisso e eu estou muito feliz em ver que a gente está evoluindo nesse sentido. Perfeito. Davi Perna, também, por favor, 1 minuto para as considerações finais, já agradecendo também a presença do senhor conosco aqui nos estúdios. Walter, eu que agradeço pela oportunidade, né? Agradeço a todos os presentes aqui. É sempre muito bom, né, estar com pessoas tão qualificadas. A gente aprende a cada encontro desse. E dizer que o Instituto de Defesa Torre Forte está empenhado, né, nessa luta, nessa guerra, que, como foi dito aqui em diversas oportunidades, é de todos. É uma guerra que deve ser travada aí por todos. E vou deixar aqui o nosso endereço, né, que é a sede do Instituto, fica lá na QNM 2, Conjunto D, lote 4, no centro da Ceilândia. Né, nosso telefone é o 3373-5975, é o WhatsApp também. Vou deixar o meu particular, que é o 619-8616-6765. Né, então, ficam aí os telefones, o nosso endereço. A todos que necessitarem, né, de ajuda, palestras também, oficinas de defesa pessoal, primeiros socorros, isso tudo é através do Instituto, né? Fica aqui também um pedido aos empresários, porque nós somos uma instituição, nós estamos trabalhando com recursos próprios, né? Nós somos 5 dentro do Instituto, que cada um contribui ali, né? Então, quem puder ajudar com doações, seja com material para cursos, né, com valores, enfim, a gente aceita e vai ser de grande valia para a gente poder ampliar esse trabalho, né, que a gente leva com muito carinho, e foi algo que eu e o Felipe Vaz, presidente do Instituto, meu irmão, que eu mando um abraço, quando nós conversamos, nós falamos que chegamos ao ponto que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E é um propósito de vida que nós temos, tá à frente dessa batalha, e contem conosco. E mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. Doutor Aguinaldo, também 1 minuto para as considerações finais, por favor. Walter, queria agradecer a esta casa por ter me recebido, a todos os debatedores. Foi um debate tão enriquecedor, um tema delicado, mas um tema importante que não pode ser adiado. A doutora Patrícia Zapponi, que me estendeu o convite para estar aqui hoje com os senhores, com as senhoras. E eu quero que esse programa seja um passo a mais nessa caminhada para o combate à violência contra a mulher, especialmente por parte dos homens nesse aspecto específico. Que os homens tomem consciência da sua posição na sociedade, na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que os conflitos sociais não sejam resolvidos com base na violência, mas com base no diálogo, no entendimento do próximo. Eu agradeço. Muito obrigado. Doutora Larissa Machado, também, por favor. Doutora Larissa, 1 minuto, já agradecendo também a senhora pela atenção. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade para a gente estar falando sobre isso. É sempre muito bom falar, porque reforço, a palavra tem poder, e cada um aqui demonstra a sua disponibilidade, principalmente a Secretaria de Segurança, acompanha o trabalho deles de perto, e realmente a gente vive uma realidade fora da realidade do Brasil, dentro de um todo. Brasília é um quadradinho privilegiado e ainda assim a crescente do feminicídio. Então, falar sobre isso e combater não é uma questão só da Secretaria de Segurança, não é só questão da OAB, é de toda a sociedade mesmo. Conte sempre com o Laço Branco, a gente está aí movimentando todos os homens para nos unirmos junto às mulheres e junto à Secretaria de Segurança e toda a rede de apoio para estar efetivamente combatendo e diminuindo aí não só a violência contra a mulher. Aí, quando a gente fala sobre a violência das mulheres trans também. Hoje a expectativa de vida da mulher trans é de 33 anos e a de uma mulher é de 70. Então a gente tem que ampliar esse debate e trazer essa comunidade também aí para esse foco, porque eles precisam de apoio também. Perfeito. Doutora Regilene, também, por favor, 1 minuto para as considerações finais, já agradecendo a senhora.
Eu que agradeço poder participar. Não estava prevista a minha participação aqui de início, foi meio... Mas agradeço. A senhora sempre bem-vinda. Obrigada. Uma satisfação mesmo, uma honra participar com vocês. E assim, a minha mensagem final é... A questão quanto à violência doméstica, a mensagem final para todas as pessoas que estejam envolvidas na violência doméstica, que se vejam inseridas na situação de violência doméstica ou que eventualmente presenciem situações de violência doméstica, o colega de trabalho, o vizinho, que efetivamente levem essa notícia ao poder público, vá até uma delegacia, entre no site da Polícia Civil, faça lá a sua denúncia, porque isso vai salvar vidas. Como eu tenho dito assim reiteradamente, silenciar também é uma forma de violência. Então, faça esse trabalho, lembre-se que também é sua responsabilidade como cidadão fazer essa comunicação das situações de violência ao poder público. E lembrando mais uma vez, o sistema de justiça pode não ser perfeito, o nosso sistema de justiça pode não ser perfeito, com certeza, mas é o sistema que nós temos para lidar com isso. As medidas protetivas de urgências e os mecanismos que envolvem as medidas, elas são a nossa saída para esse tipo de situação, a forma que o poder público pode intervir. E aí a gente lembra, as mulheres que são monitoradas pela Secretaria de Segurança Pública, nós não temos situação em que as mulheres monitoradas, por exemplo, tenham sido vítimas de feminicídio. Então, por isso que é muito importante, tanto a vítima quanto as pessoas ao redor dela, denunciar. Muito obrigada. Perfeito. Doutor Paturi, também, por favor, 1 minuto para as considerações finais. Já agradeço. Walter Lima, muito obrigado, meu irmão. Essa oportunidade, ela é ímpar, é muito bom, isso é um serviço social que vocês fazem, de altíssima relevância pública. Muito obrigado em nome da Secretaria de Segurança Pública, em nome do Governo do Distrito Federal, também da Secretaria da Mulher. Um abraço à secretária Gisele, secretário Sandra Velar. Eu quero fazer um convite aqui para os senhores para irem lá conhecer tanto o Viva Flor como o DMPP. Será um prazer tê-los lá para poder apresentar todos os nossos sistemas. Isso, né? Na Secretaria. Na Secretaria, né? Uhum. Eu queria falar aqui, é um recado para agradecer a doutora Larissa, a doutora Regilene, doutor Davi, mas assim, especialmente para o doutor Aguinaldo e doutor Vinícius, a gente não tem condições de prometer um resultado, a gente não tem governança, só Deus tem governança sobre o nosso destino, né? Mas assim, o que eu asseguro para os senhores que vão ter meninas é que a gente vai trabalhar duro para que Brasília seja o melhor lugar do país para se nascer meninas. Nós também, doutor. Como cidadãos, a gente vai fazer a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de... Então, estendo a todos, a responsabilidade é de todos, não ao covarde. Covarde quem bate, covarde quem se cala. Então, essa é a nossa campanha. Se Deus quiser, vai dar certo. E o nosso tempo acabou de vez. Muito obrigado aos senhores, às senhoras. E, evidente, fica o convite para o nosso próximo debate. Muito obrigado. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.